E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje é dia de História do Brasil. A gente vai falar sobre a Inquisição no Brasil, na América Portuguesa. Quais as práticas da Igreja Católica para perseguir aqueles chamados infiéis aqui no Brasil durante o período colonial, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar, faz o canal sempre a crescer. Nós estamos querendo chegar aí à meta agora dos 300 mil inscritos, que bacana, né? Tem vídeo todo dia aqui para você que não conhece, história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, história da arte, muito bacana, não é? Gente, vamos lá então começar a falar da Inquisição. Inquisição, a gente sabe que é aquela prática utilizada pela Igreja Católica, a criação do Tribunal de Santo Ofício, criado pelo Papa Gregório IX durante a Idade Média, que perseguia todos aqueles que eram considerados infiéis à Igreja Católica lá no século XIII, na Idade Média. Quando a gente chega na Idade Moderna, essa Inquisição continua, ela ganha uma nova roupagem, mas ela continua, a perseguição ao que eles chamavam de hereges ou infiéis. E ela chega nos Estados Nacionais recém-formados de Portugal e Espanha. A gente vai fazer um vídeo específico sobre a Inquisição espanhola e a Inquisição portuguesa. Mas saibam que a Inquisição que aconteceu na América Portuguesa, que é o Brasil, está ligado à proposta de Inquisição de Portugal. Mas hoje a gente vai ver as práticas, quais as organizações, como que funcionava no Brasil. Mas saibam que está ligado a Portugal, certo? Por quê? Porque o rei de Portugal, em 1536, Dom João III, havia pedido para o Papa da época, que era o Paulo III, para estabelecer a Inquisição em Portugal. Na verdade, o pedido tinha sido feito antes, por Dom Manuel, que é aquele rei dos tempos do descobrimento do Brasil. Mas só foi atendido pelo Papa Paulo III em 1536, quando o rei era Dom João III, certo? E como que funcionava? Foi estabelecido um tribunal em Portugal, o famoso Tribunal de Lisboa, que enviava para as colônias, né, além da Inquisição em Portugal, a perseguição aos hereges em Portugal, o tribunal enviava para as colônias membros do clero católico que iriam investigar para ver se as colônias estavam seguindo os dogmas católicos com exatidão, à risca, certo? E foram enviados alguns clérigos, né, para o Brasil. Alguns aí dizem de 3 ou alguns dizem de 4 pessoas que já foram enviadas para o Brasil, sempre eram enviados para ver se está tudo funcionando perfeitamente bem de acordo com o que a igreja pensa. E essa Inquisição aqui no Brasil, o envio desses clérigos aqui, dos inquisitores ao Brasil, vai desde o século XVI até o século XVIII, certo? E eles iam geralmente em regiões mais povoadas do Brasil, onde você tinha uma demografia maior, o que é normal. Então você tem as primeiras presenças na capitania de Pernambuco e na capitania da Bahia de Todos os Santos. Mas a gente vai ter em Porto Seguro, a gente vai ter em São Vicente, a gente sempre vai ter um olhar da Inquisição aqui no Brasil, certo? E vale lembrar que a Inquisição, ela funcionava também como uma espécie de fiscalização das missões jesuíticas aqui no Brasil. Se vocês lembrarem, os jesuítas eles tinham como principal objetivo formar aldeamentos, né, com os povos indígenas para cristianizar os índios dentro da Santa Sé, né, da fé cristã. E as missões acabavam exercendo um certo controle para ver se tudo ocorria de acordo com o planejado, certo? Lembrando também que ela está dentro do contexto da reforma, da contra-reforma religiosa, da contra-reforma católica. Se Lutero iniciou a reforma protestante em 1517, significa que você já tem um monte de protestantes surgindo aí no mundo, surgindo na Europa, e a Inquisição portuguesa que chega aqui no Brasil também vai perseguir os protestantes. A gente vai perceber isso também. Então está dentro desse contexto de tentar acabar com qualquer alternativa religiosa que não seja a fé cristã católica. Boa parte aqui no Brasil, ou na verdade a maioria das partes das pessoas que eram suspeitas, que eram investigadas pela Inquisição aqui na América Portuguesa, eram os chamados novos cristãos. O que são os novos cristãos? São judeus que se converteram ao cristianismo, certo? Existiu alguns séculos antes da Inquisição chegar na América Portuguesa, a gente vai falar disso mais especificamente na América Portuguesa, mas existiu uma proibição dos judeus em Portugal.
Os judeus eram perseguidos. Eles tiveram ali um prazo para poder se converter ao cristianismo. E aqueles que não se converteram tiveram que ser expulsos de Portugal. Então, mesmo aqueles que se converteram ao cristianismo e muitos deles que vieram para a América Portuguesa, que agora são os novos cristãos, eles eram investigados, sempre com suspeita dos inquisitores. Por que isso? Porque principalmente eles não acreditavam tanto nesses judeus que eram novos cristãos. Eles acreditavam, na verdade, que esses novos cristãos, eles eram cristãos apenas na aparência, certo? Porque fora disso, eles mantinham ainda a crença no judaísmo, eles mantinham inclusive algumas práticas de frequentar sinagogas que eram escondidas, né, que eram ilegais aqui na América. Então, os novos cristãos eram um alvo muito importante que eles perseguiam. Também os protestantes. Por que os protestantes? Porque, como eu já falei para vocês, o protestantismo está crescendo no mundo e você tem protestantes chegando no Brasil. Principalmente porque no século XVII a gente vai ter a invasão holandesa em Pernambuco e na Bahia, não é isso? E mesmo que a Holanda tivesse ido embora, foram expulsos depois em 1654, a Holanda trouxe muitos protestantes para principalmente a região do norte do Brasil. E alguns, até mesmo portugueses, se converteram ao protestantismo. Então eles eram perseguidos. Eles eram acusados, né, de cometerem práticas, o crime da heresia, que seria as práticas pagãs, as feitiçarias, né? Eram tratados como infiéis, certo? E é claro que às vezes até os próprios cristãos católicos aqui eram acusados de também cometer heresias. Principalmente porque o Brasil é um local que eles consideravam um local muito místico. Principalmente porque você tinha práticas, crenças chegando de tudo quanto é lado, de tudo quanto é região aqui. Você tinha os povos indígenas aqui que mantinham as suas crenças. Você tinha também os africanos que estavam chegando, que mantinham as suas crenças, e às vezes até os próprios cristãos católicos, ilegalmente, na calada da noite, na surdina, procuravam, alguns que estavam doentes, procuravam às vezes o que eles chamavam de feiticeiras para poder curar doenças, já que apenas a reza em Deus, em Cristo, não estava funcionando na concepção deles. Então, você tinha o Brasil era um local assim que era um campo aberto que os inquisitores consideravam que poderia se propagar, né, a Inquisição, que poderia se propagar heresias. Então, eles ficavam sempre de olho. Vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que foi perseguida. Aqui no Brasil, a gente teve em 1534 um donatário chamado Pero do Campo Tourino. Esse donatário, ele era o donatário da capitania de São Vicente. Ele era um navegante que recebeu em 1534, ele recebeu do rei de Portugal, ele recebeu o foral, né, que seria, a gente já falou sobre isso aqui nas capitanias, que eram os direitos e deveres dos capitães, era um documento que você precisava ter para ter uma capitania com doação, e também a carta de doação. E aqui no Brasil, ele era um homem viajado, né, e ele conhecia bastante coisa do mundo. Aqui no Brasil, ele estabeleceu a sua capitania de Porto Seguro, só que o Pero Campo Tourinho, eu devo ter falado Tourino agora há pouco, é Tourinho, ele meio que era um cara escrachado, sabe? Ele tirava sarro de muitas coisas que vinha da Igreja Católica aqui no Brasil. Então, por exemplo, vira e mexe, você tinha relatos de que ele criticava as imagens de santos aqui nas igrejas aqui no Brasil, na sua capitania. Ele também tentou passar o feriado, né, de Corpus Christi para o domingo, porque dizia que durante os dias úteis da semana você precisava ter trabalho, que os escravos precisavam trabalhar. Ele usava toda essa ironia aí com a igreja, dizendo que estava errado as práticas da igreja, justificando no trabalho, né, para o rei de Portugal. Falou assim, não, eu vim aqui para trabalhar, então eu acho que a gente tem que adequar a igreja às nossas formas de trabalho. Ele foi acusado de blasfêmia, que seria uma ofensa à divindade, uma ofensa, nesse caso, à religião católica, né, cristã católica. E em 1547, o Pero do Campo Tourinho, ele passou pelo julgamento, foi para Portugal e teve que passar pelo julgamento. Na verdade, eles eram julgados em Portugal, na maioria das vezes, tá? E ele negou todas as acusações. Ele negou a maioria, na verdade, não todas, ele negou a maioria das acusações. Acabou que ele foi absolvido, tá, gente? Ele foi absolvido, mas ele perdeu a sua capitania no Brasil, de Porto Seguro,
e teve que viver em Portugal, teve que retornar a Portugal. Ele ficou proibido de pisar no Brasil. Ele não morreu pela Inquisição, mas ele foi proibido de pisar no Brasil por conta das suas práticas, certo? E as práticas da Inquisição aqui na América? Geralmente, olha só, prestem minha atenção, geralmente quando um sujeito ele é acusado, ele é um suspeito, na verdade, ele vai ser julgado, quando é julgado aqui na América, em praça pública. Ele é levado em praça pública onde vai acontecer um interrogatório. E durante o interrogatório é feita uma prática de tortura, geralmente é acompanhado por uma prática de tortura, para tentar fazer o indivíduo confessar os seus crimes, confessar os seus pecados e mostrar arrependimento, certo? E como que eram as principais práticas de tortura? Na verdade, a principal era cortar a planta dos pés do sujeito, certo? Que seria a sola dos pés, a parte de baixo, e depois molhar, né, na manteiga, né, passar manteiga debaixo, né, untar a sola dos pés, né, das pessoas, né, a planta dos pés com manteiga para poder arder bastante, e depois esse sujeito ele é obrigado a caminhar na brasa para poder queimar bem as suas feridas. Enquanto isso, ele vai sendo interrogado. Acontece que vocês sabem sobre tortura, às vezes a pessoa confessa, às vezes não confessa, e na verdade, aqueles que não confessassem, na verdade a igreja, a Inquisição já colocava que ele era o culpado. Eles queriam saber se ele fosse, na verdade, confessar e mostrar arrependimento. Se ele confessasse as práticas de heresias, tá? Geralmente ele era absolvido. A gente, claro que tem exceções, o Pera do Campo Tourinho ele não confessou, ele negou todas, mas ele já era um homem relativamente poderoso em Portugal, né? No Brasil e em Portugal, então você também tem que pensar muito na questão da classe social a qual o indivíduo pertence. Mas voltando, se o sujeito, no geral, não confessasse, aí sim ele era queimado, geralmente na fogueira, para todos verem. Essa prática para todo mundo ver, a tortura, o interrogatório e a queima, a morte do indivíduo era para mostrar medo, né? Para mostrar que vocês não podem seguir práticas heréticas, vocês não podem ser infiéis à Igreja Católica, não podem ser infiéis à Santa Sé, nem no Brasil, nem em Portugal, em nenhuma região onde a Igreja ela é a maioria, né, nessa concepção. Gente, e quantas pessoas mais ou menos foram acusadas ou investigadas no Brasil? Os números eles estão em discussão ainda, tá? A gente não tem, porque você tem registros e registros, né? Muitos na Torre do Tombo em Portugal, que discutem isso também. Então a gente pode achar algumas informações, mas calcula-se que a gente tem entre 500 a 1.000, 1.100 pessoas que foram de alguma forma sendo investigadas, não necessariamente acusadas, não necessariamente queimadas, entre homens e mulheres. A Inquisição tinha uma prática de perseguir mais mulheres durante a Idade Média, porque dizia que as mulheres que recebiam, de fato, faziam o pacto com o diabo. Os homens eles eram enfeitiçados pelas mulheres, que eram o interlocutor entre o diabo e tal. Mas aqui você tem até um pouco mais de homens, se eu não me engano, mas as mulheres, elas também tinham um olhar especial para as mulheres por conta principalmente dos ungüentos, dos chás que faziam, né, que eles julgavam que as mulheres que tinham mais essa capacidade, então as mulheres eram bem investigadas aqui também, certo? Aqui em Belo Horizonte, na cidade que eu vivo, existe um museu da Inquisição da América Portuguesa, que você tem lá alguns documentos originais, né, de inquisitores, e você tem também algumas réplicas de máquinas de tortura, que é triste pra caramba, mas pelo lado educativo, se vocês quiserem, se deixarem aí nos comentários, eu posso ver se é possível filmar nesse museu, por exemplo, fazer uma visita e fazer um vídeo lá para vocês nesse museu, entrevistar algum pesquisador, né, o coordenadora lá. Então você deixa aí nos comentários que de repente eu posso organizar isso, como a gente está aqui perto, né, aqui na região da Pampulha, em Belo Horizonte, eu posso organizar. Esse museu existe desde 2012, certo? Assim como também eu estou devendo para vocês uma visita a Ouro Preto para a gente ter uma aula lá em vídeo, ou algumas aulas, né? Gente, eu vou ficando por aqui, foi um grande prazer, espero que vocês tenham entendido, não deixa de curtir, vai, ajuda demais o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!